Prezado amigo internauta, prezada amiga internauta, estamos de volta com um grande prazer para darmos prosseguimento aos nossos assuntos, às nossas discussões e reflexões acerca das abençoadas claridades da doutrina espírita. Tivemos um período maior de interregno, de hiato, onde não pudemos estar viabilizando essas discussões do raciocínios espíritas. Isso pode acontecer, é algo previsto por nós, pessoalmente pelo grupo que faz parte desse canal de vídeos, em face das nossas atribuições profissionais, dos nossos compromissos pessoais, das nossas questões particulares e também dos compromissos doutrinários que às vezes nos impedem de estar viabilizando esse material, de estar parando para gravar, para poder compartilhar esse conteúdo com a regularidade que nós gostaríamos. Então, tivemos esse período maior de não comunicação, o que não significa dizer que a meta do nosso programa estaria sendo abortada, muito pelo contrário. Hoje, com bastante júbilo, estaremos abordando a questão da inteligência. É uma temática muito interessante, porque a inteligência é um dos conceitos desafiantes das ciências do comportamento. Ao longo dos tempos, a inteligência tem sido um desafio e, ao mesmo tempo, um objeto de interesse pelos estudiosos das doutrinas psíquicas em geral. A inteligência, portanto, fez parte do interesse de vários filósofos, de pensadores do passado, de estudiosos da filosofia, que se debruçaram a respeito da temática para tentar examinar e dar um conceito que não conseguiu esgotar a temática da inteligência tão palpitante. Ao longo da história, a filosofia sempre foi dedicada a estudar as questões da alma, do comportamento, razão pela qual o termo psicologia era uma espécie de departamento da própria filosofia, razão pela qual também filósofos como Sócrates e Platão, como Aristóteles e Descartes, como os grandes pensadores da Grécia Antiga, particularmente mais tarde, os grandes filósofos como os neoplatônicos de Alexandria, eram filósofos e também eram psicólogos, porque eram estudiosos da psique, da alma humana. Então era um departamento da filosofia, e a inteligência, a capacidade de raciocinar, de pensar, de estabelecer conjecturas, raciocínios, sempre fascinou esses pensadores. Naturalmente que ao longo dos tempos, quando a ciência psicológica e as ciências do comportamento começam a se firmar enquanto ciência propriamente falando, propriamente dito, vamos encontrar a filosofia abrindo espaço para a fisiologia, particularmente com a ciência empírica do século XIX, quando a ciência psicológica, ou melhor, a psicologia, ganha o status de ciência, lentamente se divorcia da filosofia e se aproxima da fisiologia. Tanto é que no século XIX, particularmente na sua primeira metade e no começo da sua segunda metade, vamos encontrar os grandes laboratórios de psicologia associados ali a experimentações de fisiologia, para, de alguma forma, a psicologia também ter o status de ciência. A fisiologia do século XIX tentava, de alguma forma, examinar a questão dos processos básicos do comportamento humano, memória, percepção, sensação, inteligência também, que eram dos temas básicos, seriam os processos básicos do indivíduo, do ser humano. Então, nós temos, por exemplo, os grandes laboratórios da Alemanha, principalmente, da Suíça, e em Viena, e assim por diante, que tentavam lidar com a questão da inteligência. Paul-Pierre Broca, o grande antropólogo francês da década de 80, principalmente do século XIX, se fascinou também com a questão da inteligência e começou a raciocinar a respeito do mecanismo da fala. Ele, que era um grande antropólogo e ao mesmo tempo trabalhava em laboratórios de anatomia e de fisiologia, ele percebeu e começou a fazer conjecturas a respeito da fala humana. Por exemplo, ele começou a pensar como é que nós podemos verbalizar a linguagem oral, como nós a fazemos, diferentemente, por exemplo, dos chimpanzés, do macaco rhesus, que tem um aparelho fonador idêntico, ou pelo menos muito parecido com o nosso, e não consegue verbalizar e articular a linguagem oral como nós o fazemos. Paul-Pierre Broca, então, começou a conjecturar que talvez o indivíduo não falasse pela garganta como se acreditava, mas falava-se por outro órgão que diferenciava, por exemplo, os primatas
dos seres humanos. Esse grande antropólogo, portanto, começou a investigar. E diante de um paciente famoso, que ele deu conta, que ele cuidou, esse paciente morreu, ele fez uma trepanação craniana, o paciente tinha uma dificuldade de falar, de verbalizar, de articular os sons. Ele verbalizava apenas sons guturais. E depois de examinar, ele percebeu que na terceira circunvolução frontal esquerda, portanto na área do hemisfério esquerdo do cérebro, havia uma leve despigmentação, diferente dos outros cérebros que ele examinava nas trepanações cranianas, nas explorações que ele fazia. Paul Pierre Broca então percebeu que estava ali diante do centro da fala. A partir desse momento, final do século XIX, o cérebro passa a ser considerado com uma importância muito maior que até então era dada. A partir daquele momento, o cérebro passa a ser hipervalorizado, que aliás com justiça, como sendo o centro das manifestações humanas, o centro do pensamento. É nesse momento que nós vamos ter o momento culminante da ciência cerebrocentrista. A ciência que tentava, de alguma forma, colocar o cérebro no meio, no centro das aspirações. A ciência acadêmica do século XIX ergueu o cérebro, que até então era um órgão não tão considerado. E a inteligência passou a ser um subproduto do cérebro. A capacidade de ser inteligente, a capacidade de articular o raciocínio seria, de alguma forma, efeito dessa estruturação cerebral. É nesse período, final do século XIX e começo do século XX, que um grande especialista de psicologia, Alfred Binet, começa a pesquisar os tipos de comportamento e de inteligência do seu tempo para, de alguma forma, estabelecer níveis de inteligência. Ele se interessava muito em saber por que o ser humano tem níveis de inteligência diferentes. Porque uns são dotados de uma capacidade de articular ideias, de elaborar conexões racionais, de fazer paralelismos lógicos e psicológicos, e outros estariam engateando, digamos assim, nas vascas do primarismo, da irracionalidade, do instinto predominante. Então, Alfred Binet se interessava muito por isso, a respeito dos níveis de inteligência. Na mesma época, Ernest Simon, que se interessava muito pela mente, pelos mecanismos mentais e como o ser humano processa a sua cognição, se uniu a Binet e ambos fizeram as famosas escalas de QI, os testes de inteligência, conhecidos como os testes de Alfred Binet e Ernest Simon. Os QIs passaram a ser um padrão referencial, principalmente nos Estados Unidos da América do Norte e também na Europa. Os militares americanos, por exemplo, que foram para a Primeira Guerra Mundial, se submeteram aos testes de QI, que tornou-se uma espécie de referência mundial. As pessoas que eram consideradas promissoras, que tinham, de alguma forma, um futuro auspicioso do ponto de vista profissional, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista humano, naturalmente eram as pessoas que tinham níveis de QI altos, avançados, elevados. Então era essa a referência que se colocava. O indivíduo de sucesso, ou visto como uma pessoa de sucesso, era uma pessoa que tinha um nível de QI elevado. Nessa época surge um grande pensador e que se tornaria uma referência mundial na investigação da cognição, particularmente da inteligência em geral. Referimos-nos a Jean Piaget, o notável biólogo, especialista de molusco, mas que subitamente começa a se interessar pela cognição humana, pelos níveis de inteligência, pela capacidade do ser humano raciocinar, através de cuja teoria ele se tornaria famoso. A teoria é essa que recebeu o nome de epistemologia genética, que, em tese, é um nome um tanto complicado, mas a rigor, em síntese, seria, na verdade, a necessidade de descobrir a gênese do pensamento, da epistemologia, ou seja, como o indivíduo constrói a sua capacidade de raciocinar na sua gênese. Esse era o interesse de Piaget. E Piaget, entre várias considerações que fez, estabeleceu de alguma forma que a inteligência tem como base, como conceito, como elemento fundamental, a capacidade de fazer conexões. Fazer conexões. O indivíduo aprende algo aqui, aprende algo em outra área e faz conexões em ambas
as dimensões de conhecimento que ele assimilou. E isso seria a característica básica da inteligência. À medida que nós assimilamos as informações e as experiências do ambiente no qual estamos inseridos, vamos fazendo conexões com essas experiências, e é isso que faz com que a inteligência se desenvolva na colocação de Piaget. Então, a inteligência é fazer conexões com aquilo que se sabe para se saber cada vez mais. As universidades do mundo, na época, de todo mundo, passaram a adotar os testes de Alfred Binet e de Simon como sendo fundamentais e imprescindíveis para o ingresso dos candidatos, alunos a essas universidades. Stanford, Yale, Harvard e outros adotaram os testes de QI como sendo essenciais e se tornou uma espécie de referência mundial. Lentamente, no entanto, estudiosos novos, particularmente a partir da metade do século XX, começaram a examinar a questão da inteligência e perceber uma coisa curiosa. Um dos elementos que eles perceberam é que nem todas as pessoas que tinham alto QI eram pessoas bem-sucedidas. Aliás, muito pelo contrário, perceberam que boa parte das pessoas que tinham um elevadíssimo QI eram pessoas, às vezes, que não triunfaram na vida social, na vida pessoal, que às vezes eram pessoas, às vezes, desafortunadas, que não conseguiam lidar muito bem com o trato social, no interrelacionamento pessoal, que eram pessoas, muitas vezes, que não sabiam lidar com o próximo, eram pessoas, às vezes, frustradas, insatisfeitas, amarguradas, embora a grande capacidade da inteligência matemática, lógica, que eles possuíam. Eles perceberam, por exemplo, que de uma maneira geral, as pessoas que tinham alto QI muitas vezes tinham dificuldade de relacionamento, de interagir com os outros. E quando eles examinaram as listas Forbes dos homens, por exemplo, mais bem-sucedidos do mundo, os milionários, as pessoas, por exemplo, bem aquinhoadas, perceberam que a grande maioria daqueles que encabeçavam a lista Forbes das grandes fortunas do mundo não eram pessoas que tinham um alto QI. Isso começou a intrigar os psicólogos, os psiquiatras, os estudiosos do comportamento em geral. William McDougall, o notável psicólogo norte-americano na época, começou então a teorizar de que é provável que existam várias manifestações da inteligência, que a inteligência se manifesta de diversas formas, em diversos campos, e isso foi o começo para uma nova era, uma nova mentalidade a respeito da inteligência. Mais tarde, com a neuroanatomia funcional, com os exames da topografia, com os exames especializados da tecnologia mais avançada de ponta, para investigar as áreas específicas do cérebro relacionado com determinadas habilidades, se percebeu que William McDougall tinha razão nas suas elucubrações quase que proféticas. Mais tarde, Howard Gardner, o notável especialista da inteligência, defende a ideia das múltiplas inteligências. Gardner vai dizer que nós não temos uma única inteligência, aquilo que é chamado de QI é a inteligência que ele chama de lógico-matemática, mas que temos uma inteligência também interpessoal, que nos faz relacionarmos com outras pessoas, uma inteligência intrapessoal, a capacidade de gerenciar as próprias emoções, uma inteligência espacial, a noção espaço-geográfica que temos, uma inteligência artística, musical e assim por diante. E ele percebe que são várias as manifestações da inteligência, vários tipos de inteligência. Nessa época, o cérebro passa a ser examinado com um detalhe, uma visão muito mais acurada, muito mais detalhada acerca do comportamento humano. O cérebro passa a ser examinado com uma percussiência muito maior, graças também a essa tecnologia. E as áreas da emoção passam a ser também detectadas, constatadas. É nesse momento que se percebe que há uma área específica do gerenciamento emocional, particularmente a área límbico-hipotalâmica do cérebro. E é nesse momento que surge um grande psicólogo, Daniel Goleman, que começa a examinar a questão da inteligência e também do gerenciamento das emoções, no trato com os outros, no trato consigo mesmo, e ele é o autor da famosa tese da inteligência emocional. Goleman
de alguma forma também fez época, porque ele incentivou toda uma cultura ou toda uma mentalidade da necessidade nossa de educar as nossas emoções, de educar os nossos impulsos, e isso seria também uma forma diferente de inteligência. Em 1995, a Universidade de Los Angeles publica uma série de investigações pelo Dr. Michael Persinger. Michael Persinger era um neurologista famoso, médico, que fez topografia com emissão de pósitron e de fótons com várias pessoas. E percebeu, Michael Persinger, totalmente cientista, não religioso, não espiritualista, que em determinados momentos, quando a pessoa, por exemplo, ele pedia para a pessoa pensar em algo religioso, só para efeito de investigação, determinada área do cérebro se iluminava, criando partículas luminescentes, fótons, que é a partícula constitutiva da luz. Michael Persinger, então, ficou profundamente tocado com aquilo. E quando foi oferecer, ou melhor, compartilhar o seu trabalho com Vilayanur Ramachandran, esse grande neurologista indiano, Ramachandran, examinando aquela ocorrência, em determinado momento, diante de alguns dados, disse: Deus meu. E quando ele falou Deus meu, diante do próprio aparelho, determinada área se iluminou. Então ele percebeu que ali estava um ponto que ele chamou ponto de luz. Um ponto de luz que se iluminava e que tinha uma dimensão religiosa, tinha uma referência religiosa. Um pouco tempo depois, a senhora Dana Zohar, que é física, professora de física da Universidade de Oxford, professora emérita, escritora a respeito de física, particularmente de física quântica, revela uma obra que vai abalar os alicerces da sua época. Dana Zohar, que tem uma história muito sensível. Ela era filha de uma senhora que era muito depressiva e de um senhor que era alcoólatra. O pai, em determinado momento, abandona a família. E a mãe afunda ainda mais na depressão e começa também a ingerir bebidas alcoólicas. Ela, em determinado momento, vai visualizar a própria mãe suicidando-se na sua frente. E aquilo choca a menina, traumatiza profundamente, deixa profundamente perturbada e traumatizada, e que vai levar mais tarde para a vida adulta. Esse hábito de ingerir álcool até as altas horas da madrugada, ela vai herdar, ouvindo quase sempre música de Bela Bartok e outros compositores, e bebendo uísque às altas horas, insone e depressiva. Mais tarde ela se submete a um tratamento, envereda pela física para de alguma forma entender o universo, se afastando da religião, porque sua família era religiosa, mas ela tinha uma grande mágoa de toda a família e de toda a tragédia familiar, porque na sua concepção a religião não ajudou nada. Envereda para a física, para tentar entender o universo através da ciência, e naturalmente se torna professora emérita. Mais tarde, pelas questões emocionais que passava, se interessa por psicologia, estuda psicologia, se gradua e torna-se também professora dessa área, dessa disciplina, na Universidade de Oxford. Pensou em suicídio várias vezes, mas depois que se tornou mãe, casando-se inclusive com um psiquiatra conhecido, ela sempre lembrava-se da marca que sua mãe deixou nela e que ela não tinha direito de deixar também nas suas filhas. Então, Dana Zohar mais tarde conhece o trabalho de Michael Persinger e também as colocações e considerações de Vilayanur Ramachandran, esse grande neurologista, autor, inclusive, o defensor da teoria das células espelho, uma das teorias famosas atualmente. Zohar vai fazer uma avaliação de tudo isso e vai dizer que aquele ponto associado à glândula pineal, onde o indivíduo, quando em topografia com emissão de fótons, fala Deus, Alá, Jeová, reencarnação, ressurreição, missa, Buda, Maomé e assim por diante, a área da glândula pineal que se ilumina, gerando partículas fótons, ela vai dar o nome de o ponto de Deus, a área, segundo ela, da inteligência espiritual. Ela vai dizer que há uma inteligência espiritual. E na obra O Ser Quântico, e mais tarde na obra Inteligência Espiritual, ela vai defender a ideia de que a inteligência espiritual é uma síntese da inteligência intelectiva, a intelectual, a lógico-matemática, e a inteligência espiritual. De alguma forma, sensibiliza a cultura, dizendo que nós somos um ser, nós somos seres
não apenas materiais, fisiológicos, um equipamento de carne, mas somos uma consciência que transcende a matéria, que transcende o corpo. Somos seres transcendentais, psíquicos, e que naturalmente utiliza também a matéria densa para se manifestar. Mas que a sede desse ser psíquico transcendental seria a inteligência espiritual através da glândula pineal, que já havia sido examinada por Descartes na sua época, que chamava a glândula pineal do ponto de ligação do corpo com a alma. Dana Zohar, de alguma forma, vai declarar publicamente: nós somos seres espirituais, seres imortais, e a inteligência espiritual é essa síntese do emocional e do intelectual. É comovente essas colocações de Dana Zohar, porque Allan Kardec, na obra da doutrina espírita, já havia chegado às mesmas conclusões quando estabeleceu que a evolução espiritual, inteligência espiritual, se dá através do progresso intelecto-moral. Isso é, o desenvolvimento da inteligência e o desenvolvimento da emoção. Inteligência intelectiva, inteligência emocional. É comovedor e fascinante perceber o pensamento de Allan Kardec de vanguarda, antecipando inclusive os conhecimentos do futuro. Em O Livro dos Espíritos, ele pergunta na questão 23, que é o espírito? E as entidades espirituais respondem a ele: princípio inteligente do universo. É o princípio inteligente do universo? Então, a inteligência é um adjetivo, é um atributo essencial do espírito. O espírito não é sinônimo de inteligência, mas a inteligência é uma qualidade, é uma característica essencial ao espírito. Por isso essa questão 23, princípio inteligente do universo. Firsoff, o notável astrofísico da NASA, vai dizer mais tarde: encontrei o espírito. E o espírito é um elemento da natureza, à semelhança da gravidade, à semelhança de uma força nuclear fraca ou forte. É uma força do universo, mas é uma força que pensa. Princípio inteligente do universo. É comovedor ver Allan Kardec antecipando essas conquistas. E no item 76 de O Livro dos Espíritos, ele volta e pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? E as vozes angelicais respondem: os espíritos são seres inteligentes da criação que habitam o universo fora do mundo material. É, portanto, comovedor. Mais tarde, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec transcreve a mensagem do Espírito de Verdade no capítulo 6, o Cristo Consolador, item Advento do Espírito de Verdade, quando essa entidade nobre, sublime, diz em um lema que ficaria célebre hoje, muito conhecido entre nós: espíritas, amai-vos, inteligência emocional, e instruí-vos, inteligência intelectual, para fazer a síntese da inteligência espiritual. Daí, meus amigos, cara amiga e caro amigo internauta, a inteligência, seja na área emocional, seja em qualquer área que ela se manifesta através dos atributos, são sempre conquistas do espírito que somos ao longo de várias existências. As aptidões que são fáceis para nós e que talvez sejam difíceis para os outros, da mesma forma que há situações e há habilidades que são difíceis para nós exercermos e que são fáceis para os outros, denotam o progresso que a alma já conseguiu alcançar naquela área. Aquela aptidão que nós temos e que se manifesta com facilidade sugere um exercício, um esforço e um treino anterior que nos faz agora utilizar de maneira fácil e tranquila. Porque nada que não seja conquistado com esforço, nada que não seja naturalmente adquirido através da insistência, dos exercícios, do ser espiritual em outras existências, quando, nesta encarnação, ele manifesta de maneira muito natural. Razão pela qual Emmanuel, o nobre espírito, através do médium Chico Xavier, na obra O Consolador, vai dizer: o gênio é um trabalho de séculos. Então, a doutrina espírita vem dizer que o uso da inteligência é essencial. É essencial porque todos nós temos um nível de inteligência. Mas o mais importante é como fazermos para direcionar essa inteligência em prol do nosso progresso, não apenas intelectual,
mas sobretudo do nosso progresso espiritual. Nós somos, conforme uma bela mensagem de um espírito, mordomos das coisas que nos foi dada. E a inteligência também é uma espécie de talento, para me utilizar uma expressão da parábola de Jesus, uma espécie de dom ou de concessão que nós estamos usufruindo temporariamente durante o mundo físico. Aquelas conquistas que são inalienáveis ficarão em nós, para o ser imortal. Mas aquilo que não soubermos muito bem aproveitar, naturalmente que voltaremos à Terra numa limitação naquela área para não complicarmos mais a situação. Então a inteligência no mundo material se manifesta, é do espírito, mas se manifesta através de um equipamento, de um cérebro, do corpo, da máquina. Se nós não utilizarmos bem a inteligência, retornamos à Terra com a inteligência limitada. Não é que o espírito perdeu a inteligência, mas a máquina limita a expressão dela para não complicar mais ainda a sua situação. Quase sempre, dizem os bons espíritos, os indivíduos deficientes, com problemas mentais, com deficiências cerebrais, com transtornos sérios, foram indivíduos que usaram mal e abusaram da inteligência. Espíritos muito inteligentes que utilizaram mal. E quase sempre esse uso não foi só consigo próprios, foi um uso que afetou terceiros, que prejudicou terceiros. E ao reencarnarem, voltam com a inteligência bloqueada, com retardo mental, com uma oligofrenia, com autismo, a depender do gravame que foi criado, que foi gerado, do crime que foi desencadeado. Se tem atenuantes, isso é, se a situação for mais branda, volta com TDAH, com transtorno de déficit de atenção de hiperatividade, com déficit de atenção, com inquietação, com alguns distúrbios mais comportamentais, mais emocionais, mas que também sugere mau uso da inteligência. O Espiritismo vem dizer que a inteligência é um recurso, é neutro, não é nem boa nem má. O uso que nós façamos é que torna lá boa, um instrumento de dignificação nossa, ou um elemento da nossa vaidade, da nossa soberba presunção, e também um instrumento da nossa queda. É por essa razão que os bons espíritos dizem, inclusive uma bela mensagem psicografada pelo nobre Chico Xavier, que quem sabe está avançando, mas quem ama está sempre mais à frente, porque o amor consegue abarcar inclusive as outras manifestações. E é um pilote básico para, um estímulo básico para, mais tarde, a aquisição da inteligência. Jesus, em várias passagens, com a sua inteligência nobre, oferecia os recursos para que o indivíduo pensasse, para que o indivíduo também elaborasse, para que o indivíduo buscasse o reino dos céus, através da reflexão, através do discernimento. Quantas vezes o mestre fazia com que aqueles que o buscavam despertasse, através da inteligência que já possuíam, através da capacidade de assimilar, mas sempre colocava a busca de superar a si mesmo, superar o próprio ego como mais essencial. A inteligência como sendo um meio, mas o fim, o objetivo, seria a evolução moral. Razão pela qual, em várias passagens, simbolicamente, ele sugere o dar. Dar tudo aos pobres, dar ao samaritano, e assim por diante. O dar aqui é uma expressão simbólica. Não é apenas o dar coisas materiais, mas é o dar as riquezas que possuímos. E a inteligência é uma delas. É que vale dizer que se eu sou dotado de uma inteligência elaborada, que posso, de alguma forma, com ela, contribuir para o progresso meu e do meu próximo, ao dar a inteligência, eu estou multiplicando para mim, porque eu estou investindo em um lucro, entre aspas, em recursos, que é em prol do meu progresso espiritual. Recursos espirituais. Então o dar é dar a minha riqueza. Se eu tenho uma habilidade intelectual, uma habilidade de uma aptidão musical, de uma aptidão cultural, e eu ofereço isso à humanidade para enriquecer a humanidade, eu estou dando simbolicamente. Dá tudo aos pobres. A expressão pobre aqui não é apenas o miserável de recursos econômicos, o carente de posses materiais, mas o necessitado de toda sorte, de qualquer campo que seja. E nesse sentido, todos nós o somos. Se somos afortunados em um campo, somos carentes em outro. Podemos ter uma boa situação financeira e econômica
e sermos necessitados em outra área. Então, dar aos pobres, se eu tenho inteligência, eu posso oferecer àqueles que são menos lúcidos ou menos providos de inteligência ou daquele conhecimento, daquele esclarecimento, para estar multiplicando, compartilhando aquele conhecimento através da multiplicação daquilo que eu possuo como riqueza. Então, dar aos pobres, os necessitados dessa área, da mesma forma que eu posso receber, pobre que sou, em outra área que sou mais necessitado, aprendendo, portanto. Daí o progresso moral, amigos, sempre ocorre no relacionamento com o outro. O progresso intelectual eu posso fazê-lo até isolado, até sozinho, pelo autodidatismo, pela leitura, pelo estudo individual. Mas para eu progredir moralmente só na relação com o outro, só na interação com o outro, no atrito, no perceber a diferença, o outro é diferente de mim, então o que ele tem, mesmo quando é desconfortável, me faz evoluir, me faz crescer nessa relação, nessa convivência. Por isso Jesus sempre estabeleceu a meta do indivíduo viver no contato com os homens, sem preocupação de se contaminar com as paixões humanas, mas com a preocupação de estar em contato consigo mesmo e com o Pai. Nem se misturar a ponto de se perder com as massas, nem também se isolar na busca de uma perfeição que não vai conseguir. E ele sempre dava exemplo, sempre esteve à frente. Jesus é fascinante por isso, ele sempre esteve à frente. Ao invés de ele dizer como deveria fazer, ele fazia primeiro e depois, de maneira econômica, dava os seus ensinamentos. Por essa razão, o amor resume todas as nossas aspirações. Resume tudo. Porque no amor temos a alma da vida, temos a alma do próprio Deus, porque Deus é a alma do amor. Então, caras amigas, caros amigos internautas, chegamos ao momento final e vamos culminar o nosso encontro contando uma história que está, inclusive, em uma bela obra, uma obra psicografada pelo espírito Joana de Ângeles, a obra Estudos Espíritas, que narra, na sua introdução, um encontro de um jovem com um grande rabino, patriarca da cultura hebraica no passado, Shammai. E o jovem chega a Shammai e diz que queria aprender a Bíblia durante todo um período que eu ficasse de pé, em um só pé. E Shammai disse, toma postura. Ou melhor, Shammai disse, impossível. A Bíblia tem muitos ensinamentos, tem muitas lições. É impossível aprender tudo nesse período. E o jovem disse, infelizmente, então, a Bíblia não me interessa. Foi a outro patriarca, o famoso Hilel, e Hilel disse, toma postura. E quando ele tomou a postura, ele disse, ama. E nada mais falou. Apenas ama. O jovem então disse, mas e toda a Bíblia? Todo aquele conjunto de livros, todos aqueles ensinamentos, somente para entender o amor, para amar? Sim, somente. Quem ama não precisa de muito estudo, isso é, não precisa de tanta explicação. Agora, quem não ama, precisa de aprender, estudar, desenvolver o raciocínio e a inteligência, saber para conseguir um dia amar. Então, a proposta da religião, a proposta do esclarecimento espiritual, das verdades espirituais e particularmente também da doutrina espírita é nos ajudar a avançar para esse fim, para avançar para essa meta, que é o amor ao próximo, o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo, conforme recomendou Jesus. Chegamos ao momento final. Gostaríamos de agradecer e mais uma vez reiterar, envie suas perguntas, raciociniosespíritas@gmail.com. Envie suas perguntas através do e-mail, porque em determinado momento estaremos respondendo as perguntas em um programa dedicado, em que reuniremos todas as perguntas, já temos algumas, no qual estaremos abordando as perguntas variadas que nos forem endereçadas. Futuramente estaremos, não apenas nós, Flávio, mas também outros companheiros da doutrina espírita também expondo as suas ideias, os seus conceitos, para não ficar algo centralizado apenas em nossa pessoa, já que temos um grupo de pessoas, vários companheiros dedicados, estudiosos, que podem colaborar a contento. Então, gostaria de agradecer e até a próxima, se Deus quiser.